de facto um grande privilégio nós podermos estar juntos e de facto temos que cada vez mais valorizar estas oportunidades que nós temos para louvar e cultuar a Deus. Hoje é um dia muito especial. Eu tenho para mim sempre que o culto de ceia é sempre um dia especial. Claro que todos os domingos são bons porque nós nos reunimos para ouvir a palavra, para louvar a Deus, para estarmos juntos em comunhão. Mas o culto de ceia tem algo de especial. É algo que foi instituído diretamente pelo Senhor Jesus, antes, na noite em que ele foi traído, como Paulo nos diz e como as Escrituras nos falam. E é muito importante realmente que todos os irmãos tenham noção da importância do culto de ceia. O pastor Alexandre, a semana passada, já fez uma introdução, um caminho sobre a importância deste culto, e realmente nunca é demais nós relembrarmos que realmente é um grande privilégio estarmos aqui. O mundo à nossa volta está a cair aos pecados. Eu vejo cada vez mais aquilo que a palavra diz em Romanos, que toda a criação geme. Não há ninguém que não gema. As coisas estão a entrar no seu momento final. E nós, como igreja, temos uma responsabilidade muito grande, irmãos. Temos a responsabilidade de ser sal para esta terra. Temos a responsabilidade de ser luz para este mundo. Temos a responsabilidade de termos uma voz de esperança e de misericórdia para os milhares e milhares de pessoas que estão a sofrer neste momento. É o nosso povo, é a nossa nação. E Deus nos dá a responsabilidade por esta nação, irmãos. E nós muitas vezes esquecemos isso, negligenciamos isso. E nós devemos orar. Há pessoas em grande aflição hoje. Pessoas que estão não só em aflição por aquilo que passaram já e que estão a passar, mas por aqueles dias que ainda vêm adiante. Há pessoas que estão a trabalhar dia após dia, 24 sobre 24 horas. E eles precisam de nós. Precisam das nossas orações. Porque muito pode a oração de um justo nos seus efeitos. E nós nunca nos podemos esquecer disso. Nós podemos ligar o céu à terra através da nossa oração. E o nosso clamor deve estar diante de Deus, continuamente, orando por esta nação, orando por este povo, para que Deus traga arrependimento a estas pessoas, para que eles vejam a luz do Evangelho de Cristo, que parem de ser teimosos, obstinados, mas que se arrependam e que se entreguem a este Senhor, que é bom, que é amoroso, que é compassivo e que quer o melhor para todos nós. Que esta nação entenda isso. Que Deus ajude os nossos governantes. Que Deus ajude as nossas autoridades, locais, centrais, sejam elas quais forem. Todos os meios que estão na rua. Que Deus os fortaleça. Que lhes traga ânimo para ajudar o seu semelhante, ajudar o seu próximo. Porque este faz parte dos mandamentos de Deus. Amar o próximo como a nós mesmos. E nós estamos aqui, irmãos, exatamente para fazer esse papel. Então é muito importante que a igreja não se esqueça que a aflição dos outros é a nossa aflição. Nós fomos poupados, se calhar daqui de nós ninguém, pela graça de Deus, só pela graça de Deus, não fomos vítimas disto que aconteceu. Deus nos protege, Deus é bom, mas nós não devemos ficar indiferentes ao sofrimento daqueles que estão à nossa volta. Amém? Vamos abrir, por favor, as Bíblias no Evangelho de Lucas. O Evangelho segundo Lucas. Capítulo 23. E hoje vamos ter uma porção um bocadinho grande. Porque nós vamos acompanhar as últimas horas de Jesus neste mundo, nesta terra. Nós vamos fazer memória daquilo que Jesus fez. Foi isso que Ele nos ordenou quando instituiu a ceia. Quando tomássemos o pão, quando tomássemos o vinho, nós fizéssemos memória dele, da sua morte, até que Ele voltasse. E nós devemos estar nessa expectativa. Nós, por vezes, estamos sempre a pensar no passado, na morte de Jesus, e quão importante ela foi,
Foi uma sexta-feira especialíssima, redentora para toda a humanidade. Perdão. E nós também devemos estar na expectativa da volta de Jesus Cristo. Porque sabe, quanto mais nós estamos nessa certeza, nessa confiança, nessa tão grande verdade, nós nos animamos e a fé cresce em nós e nós avançamos, não estamos a olhar para trás, estamos a olhar para a frente. Então nós hoje vamos trazer à memória, acompanhando pelo Evangelho segundo Lucas, as últimas horas do Senhor Jesus. O texto, como eu disse, é longo. Eu vou compartilhá-lo convosco em partes. É mais fácil de fazer esta exposição. Mas antes de entrar diretamente no texto, que, como eu já disse, Lucas 23, a partir do versículo 26, e agora digo o final, até ao versículo 47. Portanto, é esta porção que nós vamos abranger. Mas antes de nós entrarmos nesta exposição, e para nós compreendermos bem como é que Jesus estava neste momento que nós vamos agora falar, nós temos que relembrar os acontecimentos próximos, anteriores. Porque quando Jesus começa, isto nós vamos falar daqui a pouco, Jesus já está muito fragilizado. Nós lembramos que a última coisa que Jesus fez foi na quinta-feira, à noite, quando ele tomou a ceia com os seus discípulos. Ele celebrou a última Páscoa, celebrou a primeira ceia, simbolizando o fim da antiga aliança e o início da nova aliança. Deu as últimas instruções aos seus discípulos. Dali, ele partiu para o jardim de Getsemane, onde começou a sua angústia indescritível e que nenhum de nós, e eu tenho tanto temor com isto, nenhum de nós é capaz de imaginar o sofrimento que Jesus teve. Ninguém. No jardim de Getsemane ele orou 3 vezes ao Pai que, se fosse possível, afastasse dele o cálice que ele estava prestes a sorver, a beber até à última gota. E ele não obteve resposta. A seguir a isso, Jesus foi preso no jardim de Getsemane, traído por um dos seus próprios discípulos, Judas Iscariotes. Foi levado preso e foi diante de um tribunal religioso. Primeiro na casa de Anás, depois do sumo sacerdote Caifás e por último diante do Sinédrio. E qual foi a acusação que Jesus foi objeto pelo Sinédrio? Foi de que ele se fazia igual a Deus, de que ele se auto-intitulava como filho de Deus. Aqueles homens estavam cegos, eles não reconheciam quem é que tinham diante dele. Mas como eles não tinham a autoridade para matar Jesus, porque essa autoridade apenas competia ao Império Romano, que ocupava a Israel naquele momento, na Judeia, eles levaram-no a Pilatos. Jesus teve 2 tipos de julgamentos. Um julgamento religioso e um julgamento civil. E diante de Pilatos, que não viu qualquer culpa em Jesus Cristo, que por 3 vezes, pelo menos, ele declarou a sua inocência, mas que com medo, cobardemente, acabou por entregar Jesus à crucificação, Jesus foi sentenciado. Com que acusação? Porque ele se dizia, aliás, não era ele que dizia, eram os outros que diziam que ele era o rei dos judeus. Então, meus irmãos, quando Jesus vai começar a sua caminhada para a cruz, ele vai muito, muito sofrido já. Todos nós conhecemos a história que depois do julgamento de Pilatos e dele o ter sentenciado, Jesus é levado pelos soldados romanos, é-lhe colocado uma coroa de espinhos, é cuspido na face, é escarnecido, é gozado, é flagelado selvaticamente. As costas ficaram como que rasgadas como um arado ar à terra, como está em Salmos. Imagine este homem, Jesus Cristo,
que, sendo Deus, abdicou das suas prerrogativas divinas, mas na qualidade de ser humano como nosso substituto, inicia o seu caminho para a cruz com esta fragilidade, com uma cruz às costas. Mas vamos ver ao longo de toda esta passagem que, apesar dos sofrimentos terríveis em que Jesus se encontrava, físicos, emocionais, de toda a sorte, mentais, tudo, Jesus continuava a não pensar em si próprio, mas nos outros. E ao longo da sua caminhada para o Gólgota, é isso que nós vamos ver em primeiro lugar. Então vamos começar esta exposição, Lucas 23, versículo 26, que diz assim: E quando o iam levando, tomaram um certo Simão Cireneu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que ele levasse após Jesus. E seguiria-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. E versículo 29, porque eis que hão de vir dias em que dirão: Bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: Caí sobre nós, e aos outeiros: Cobri-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isto, o que se fará ao seco? Olhem para mim, irmãos. Imaginem Jesus na sua caminhada para a cruz. O povo num tumulto enorme. E há um grupo de mulheres que estão aqui identificadas como filhas de Jerusalém, e isso nos mostra que não se referem às mulheres que acompanharam Jesus vindas da Galileia. Muitas mulheres vieram com ele até Jerusalém, mas não é a essas mulheres que o texto se refere. Filhas de Jerusalém, que estavam lamentando, que estavam chorando, ao verem Jesus naquele estado, ensanguentado, uma coroa de espinhos, fraco, e elas lamentavam Jesus Cristo. Segundo os estudiosos, pensa-se que estas senhoras seriam carpideiras, ou chamadas pranteadoras, que normalmente nos funerais judaicos elas estavam presentes para lamentar a morte das pessoas. Mas Jesus, ao olhar e ao ouvir os clamores delas, lhes diz assim: não chorem por mim, chorem por vocês. Chorem por vocês, não é por mim que vocês têm que chorar, mas chorem por vocês. Porque vocês sabem uma coisa: bem-aventuradas serão as estéreis, bem-aventuradas serão aquelas mulheres que tiveram filhos, ou aliás, que não tiveram, bem-aventuradas serão aquelas mulheres que não têm filhos para amamentar. E sabe, isto, nos ouvidos daquelas mulheres, deve ter sido estranho Jesus ter dito isto. Porque para as mulheres judaicas, para a cultura judaica, era uma vergonha, era um opróbrio, porque era um sinal de desaprovação de Deus uma mulher ser estéril, não ter filhos. E nós temos vários casos na Bíblia. Mas Jesus lhes diz: não, é melhor que vocês não tenham filhos, porque vão vir dias terríveis na vossa vida. E Jesus estava já com uma palavra profética, uma palavra de alerta para aquilo que cerca de 40 anos mais tarde iria acontecer em Jerusalém, que era o cerco de Jerusalém pelas tropas romanas, a destruição do templo e tudo aquilo que iria existir. Milhares e milhares de judeus foram mortos. Então, este é um grito de alerta de Jesus para aquelas mulheres, para que elas tivessem cuidado com elas próprias. É também uma chamada ao arrependimento. Jesus está sempre a chamar ao arrependimento. Sempre. Sempre a chamar ao arrependimento. E não é para nos calcar aos pés. É para ter um encontro connosco.
Porque Deus só se encontra com corações arrependidos. Então, Jesus aqui, no início da sua caminhada, a sofrer, tira os olhos de si mesmo, das suas dores, e põe os olhos naquelas mulheres e diz: olha, bem-aventuradas sois vós, aquelas que forem estéreis. Bem-aventuradas aquelas que não estiverem a amamentar naqueles dias. Porque vai ser um dia de juízo, vai ser um dia de julgamento. E Jesus, então, diz depois até um provérbio, que é aquilo que está no versículo 31, porque diz o seguinte: porque se ao madeiro verde fizeram isto, que se fará ao seco? Como quem diz, se ao madeiro verde, que é o próprio Jesus, forte, fonte das águas vivas, que está ali, ainda jovem, estão os romanos a fazer tal crueldade, como é que eles não vão fazer ao povo israelita, ao povo judeu, seco, que está diante do julgamento divino? É um alerta terrível que Jesus está a fazer. É uma palavra profética de Jesus. Vamos seguir. Diz a seguir no versículo 32 que também conduziram outros dois que eram malfeitores, para com ele serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Vamos nos deter aqui. A cronologia de Lucas, e nós podemos acompanhar nos outros evangelhos toda esta história com relatos ligeiramente diferentes e complementares a este, Mateus 27, Marcos 15 e João 19, nós podemos ver que este relato de Lucas, ele põe agora a tónica num assunto muito importante, que é o assunto da oração. Ele faz referência a dois malfeitores que também acompanharam Jesus, todos os evangelhos fazem referência, que um foi crucificado à direita e outro à esquerda de Jesus, e depois diz que quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ou o Gólgota, crucificaram Jesus ali, e quando Jesus foi crucificado, foi à 3ª hora do dia, calendário judaico, as nossas 9 horas da manhã. Às 9 horas Jesus foi crucificado. E a primeira palavra que Jesus tem, a primeira expressão que Jesus tem na cruz, é uma oração dirigida ao Pai. De todos os evangelistas, Lucas é aquele que no seu evangelho mais ênfase coloca na vida de oração de Jesus. É aquele que mais nos instrui sobre a vida de oração de Jesus. Nunca Jesus fez algo que não orasse primeiro. Uma excelente lição para todos nós. Quantas vezes nós fazemos coisas, às vezes tomamos decisões importantes, mas não vamos primeiro levar o assunto diante do nosso Senhor. E por isso, às vezes, somos derrotados e temos fracasso. Então Jesus é o nosso mestre, ele é o nosso exemplo, é aquele a quem nós devemos seguir. E a primeira coisa que Jesus faz na cruz do Calvário, quando ele está crucificado, em grande tormento e dores, a primeira oração que ele faz é uma oração de perdão. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Primeira coisa que nós vemos, Jesus continua em completa submissão ao Pai. Até ao final, até ao último suspiro, Jesus está em completa submissão ao seu Pai. Segundo, não há raiva, não há ira, não há mágoa na voz de Jesus. Pai, é um clamor, perdoa-lhes. Porque eles não sabem o que é que estão a fazer. É uma súplica por perdão.
àqueles romanos que de forma selvática o tinham tratado e estavam a tratar. É uma súplica de perdão para aqueles líderes judaicos e para aquele povo judeu que o tinha aclamado uma semana antes como salve, Hosanna, e agora estavam a exigir a sua crucificação. E isso nos mostra, meus irmãos, algo tremendamente importante que nós temos que entender como igreja para nós próprios e para os outros. Jesus está sempre disposto ao perdão. Não há nada, não há falta absolutamente nenhuma, não há pecado absolutamente nenhum, exceto a blasfémia contra o Espírito Santo, que Jesus não queira e não possa perdoar. Esta é a primeira exclamação de Cristo na cruz. Pai, perdoa-lhes. E como se isso não bastasse, Jesus acrescenta, eles não sabem o que fazem. Eles são ignorantes do que estão a fazer. Mais tarde, o apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, ele vai falar isso. Que foi por ignorância que os judeus entregaram Jesus para a cruz. Tudo tinha sido feito pela predeterminação de Deus. Mas eles não sabiam, eles estavam ignorantes. Por isso também em Atos 17 diz que Deus não tem em conta os tempos da ignorância. Mas antes diz a todos e em todo o lugar que se arrependam. A voz de Deus hoje, no dia de hoje, é arrependei-vos. Mudai de atitude. Mudai de caminho. Arrependei-vos. Mas Jesus, em vez de culpar os seus algozes, os seus torturadores, desculpa-os. É outro grande exemplo para nós. Só que um parênteses. Jesus é o nosso intercessor. O diabo é o nosso acusador. Apocalipse diz isso de forma clara. E muitas vezes nós, que devíamos estar sempre do lado do intercessor, estamos do lado do acusador. Todos, sem exceção. São lições que Deus nos dá e que nos ajuda. Nós estamos a fazer memória de Jesus. Nós estamos a lembrar dele, dos seus ensinos. Porque até na hora da morte, na hora mais excruciante da sua vida, ele está a pensar em si e em mim. Ele está a pensar nos outros, não nele. Vamos prosseguir. Versículo 35. E o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo. Se este é o Cristo, o escolhido de Deus. Versículo 36. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Irmãos, entre estes versículos, o versículo 35 e versículo 38, é um tempo de zombaria, de escárnio e de provocação a Deus. É Deus que está pendurado naquela cruz, na pessoa de Jesus Cristo. E Lucas, ele põe o dedo, digamos assim, no bom sentido, não no povo. Embora os outros evangelhos refiram que todo o povo estava a zombar de Cristo e que todo o povo estava a dirigir-lhe impropérios. No entanto, Lucas põe o dedo
nas autoridades religiosas e nas autoridades civis. Porque diz que os príncipes, ou seja, a liderança judaica, zombava dele. E qual era a acusação? Era que se ele de facto dizia que era o Cristo, se ele dizia que era o Messias, então salva-te, sai daí. Por outro lado, as autoridades civis, os romanos, como eles diziam que Jesus era o rei dos judeus, que era uma afronta para o César, então eles diziam: se tu és o rei, salva-te a ti mesmo. Era uma provocação direta a Jesus na sua qualidade de Messias e na sua qualidade de rei, que de facto ele é rei. E a acusação com a qual Jesus foi à cruz é exatamente aquela que Pilatos ordenou que fosse escrita. Este é o rei dos judeus. Foi por causa disto que Jesus foi à cruz civilmente. Foi por causa de ele se intitular, ele não, mas os outros, que ele era o rei dos judeus. Vamos passar. Versículo 39. E vamos entrar noutra porção muito maravilhosa desta passagem. Um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, é curioso. É curioso que a provocação é sempre igual. Se tu és o Cristo, foi a primeira tentação que o diabo fez a Jesus no deserto. Se tu és o Cristo, se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforma em pão. É sempre para pôr em causa, para pôr em dúvida quem é Jesus Cristo. E hoje continuamos na mesma. Ninguém nega o Jesus histórico que existiu. Ninguém. Mas poucos são aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é Deus. Então um dos malfeitores blasfemava e dizia: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E virou-se para Jesus e disse-lhe: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Olhem para mim, irmãos. É sempre bom nós compararmos e vermos o que é que os outros evangelhos nos dizem. Porque eu creio que Lucas, ele sintetizou aqui algumas partes, porque ele queria enfatizar certas situações. Esta questão dos ladrões na cruz e do arrependimento deste ladrão, é só Lucas que o relata, não há mais sítio nenhum no Evangelho que seja relatado. Aliás, à semelhança desta passagem, quando Jesus se dirigia para o Gólgota e houve aquela palavra com aquelas mulheres. Só Lucas é que relata. Sabe que Lucas era um homem muito minucioso, era muito analítico. Ele era médico, mas ele também era, podemos dizer, nos dias de hoje, historiador. E ele foi consultar as fontes todas, ele diz isso no livro de Atos. Portanto, ele vai às coisas que ele detectou como mais importantes. E Deus se serviu desta caneta, como eu gosto de chamar, para nos impressionar com estas coisas que são terrivelmente importantes. Porque se nós formos aos evangelhos de Mateus e de Marcos, nós vemos que ambos os ladrões zombaram de Cristo. Ambos. Não foi só um, foram os dois. Eles gozaram com Jesus os dois. Mas Lucas, ele nos diz o quê? Que um blasfemava, mas o outro se arrependeu. Ele passou por cima e traz à luz o arrependimento de um deles. Nós podemos ver aqui, talvez, o primeiro fruto da oração de Jesus anterior.
Quando Jesus diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, este homem, este malfeitor, foi o primeiro. Sabe porquê? Porque o perdão é algo que não só liberta a pessoa que é ofendida, que é magoada, mas também liberta o ofensor. É uma libertação para os dois lados. Quando nós perdoamos alguém, estamos a libertar a nós próprios da mágoa do perdão, mas também estamos a libertar o outro que ofendeu para que ele possa vir ao arrependimento. Este, portanto, para mim, é o primeiro fruto da oração de Jesus. E diz então que enquanto que um deles blasfemava, o outro, por exemplo, na gíria, costumam chamar o bom ladrão, eles eram malfeitores, eles não eram apenas ladrões, eles eram provavelmente rebeldes e guerrilheiros, tipo Barrabás. Porque, segundo a lei romana, o simples ato de roubar não dava a penalidade da cruz. Então havia algo mais, certamente rebelião, certamente guerrilha, assassinato, crimes horríveis. Então este homem começa a repreender o colega que está ao lado e diz-lhe: tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação? Qual é a primeira chamada de atenção deste bom ladrão? Vamos lhe chamar assim para o identificar, porque não sabemos o nome dele. A primeira chamada de atenção é esta. Nós estamos aqui neste lugar de sofrimento e nem aqui tu tens temor de Deus. Nem a ti tu receias o julgamento de Deus. Não te arrependes do que fizeste. E depois continua. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Ele reconhece o seu pecado. É o arrependimento genuíno, irmãos. Sem reconhecimento da culpa, sem reconhecimento do pecado, não há hipótese de arrependimento, logo não há hipótese de salvação. Este homem estava a trilhar o caminho certo. E nós, com justiça, estamos a receber aquilo que nós fizemos. Praticámos o mal, estamos a receber o mal. Estamos a receber o juízo, a condenação certa. Mas a seguir diz, mas este, ou seja, Jesus, nenhum mal fez. Ele reconhece a inocência de Jesus. Ele reconhece a sua culpa e, ao mesmo tempo, reconhece a inocência do Cristo que está ali ao lado dele. Mas ele vai mais longe. Este homem passa do arrependimento para a fé. Porque a seguir, no versículo 42, diz, e disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Duas coisas. Primeiro, ele reconhece quem Jesus é. Ele reconhece a majestade de Cristo. Ele reconhece que Jesus é de facto o rei. Não um rei deste mundo, mas um rei sobrenatural, um rei espiritual. Ele reconhece isso. Ele também sabe que depois da morte há vida. Ou num lugar ou noutro. Porque senão ele não fazia este clamor a Jesus. Lembra-te de mim. É um clamor por misericórdia e por perdão que ele está a pedir a Jesus. Lembra-nos a parábola do fariseu e do publicano. Quando o publicano diz a Deus, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E depois diz a Jesus, quando vieres em teu reino. Ou seja, ele está com esperança, com fé, com confiança, que quando Jesus voltar, ele já está a ter fé também na volta de Jesus. Quando vieres em teu reino, lembra-te de mim. Ou seja, o que é que ele está a fazer na prática? Ele está a colocar a sua salvação no futuro. Agora vamos ver o que é que Jesus responde. É outra lição de Jesus. É a segunda palavra de Jesus na cruz.
A primeira foi sobre o perdão. A segunda é sobre salvação. Repare, versículo 43. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Primeiro, em verdade te digo, ou seja, Jesus dá a garantia, a certeza àquele homem de que ele será salvo. Verdadeiramente, hoje em verdade te digo. E a seguir Jesus diz que hoje, não é quando eu voltar, é hoje estarás comigo no paraíso. Aquilo que Jesus está a dizer a este homem é que quando a pessoa se arrepende, quando a pessoa reconhece que Cristo é o Senhor e o seu Salvador, ela é automaticamente salva. É um ato sobrenatural de Deus. Salvação não é no futuro, é no presente. Representa também que ao Jesus dizer que hoje estarás comigo no paraíso, significa que aquele homem que antes estava separado de Deus por causa do pecado, a partir daquele instante ele fica unido com Cristo, unido com Deus. Significa que naquele dia, aquele homem, quando Jesus estivesse no paraíso, iria caminhar com Jesus naqueles jardins das cortes celestiais, com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Uma vida de intimidade com Deus. Salvação não é futura, meus irmãos. Salvação é presente. Jesus disse: todo aquele que crê em mim tem. Ele não disse terá. Tem a vida eterna. Primeira palavra sobre perdão. Segunda palavra sobre salvação. O que é que isto nos mostra? Jesus está na cruz, nas últimas horas da sua vida, não iria falar de coisas sem importância. Ele está-nos a falar de coisas muito importantes. Qual é a prioridade? Primeiro o perdão, segundo a salvação. Igreja, estas são as nossas prioridades. Vamos prosseguir. Só fazer aqui uma ponte de ligação. Lucas, como os irmãos sabem, Jesus proferiu 7 expressões ou 7 palavras na cruz. E Lucas refere 3. Refere a primeira, a segunda e a última. Mas as outras, Lucas não refere. Estão referidas nos outros evangelhos. E exatamente aqui nesta altura, estamos perto do meio-dia, 3 horas depois, quando Jesus falou com este ladrão e quando houve a salvação deste homem, João relata um outro acontecimento, que é Jesus falar para a sua mãe, Maria, e dizendo: olha, tens aí, Maria está ao lado de João, o único discípulo que ficou para assistir à morte de Jesus aos pés da cruz. As mulheres ficaram, algumas de longe, outras mais perto, mas os homens só foi João que ficou. E Jesus olha para Maria e diz-lhe: mulher, eis aí o teu filho. E volta-se para João e diz-lhe: tens aí a tua mãe. E diz que a partir daquele instante João recebeu Maria em sua casa. Esta é a terceira palavra da cruz. Revela o quê? O cuidado de Jesus com os seus familiares, com a sua mãe. Ele era o primogênito. Tinha a responsabilidade do cuidado de sua mãe. O seu pai já não era vivo. Os seus irmãos nem sequer crentes eram. Só viriam a acreditar depois da ressurreição. Então Jesus tem este cuidado, esta afeição pela sua mãe e deixá-la não sozinha, como uma viúva, que era uma situação terrível no tempo judaico, naquela época, e ele então entrega ao cuidado de João, o chamado discípulo amado. E ao mesmo tempo diz a João: João,
eis aí a tua mãe. Foi a terceira palavra da cruz. E agora vamos prosseguir para o versículo 44. Era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até à hora nona, escurecendo-se o sol. E rasgou-se o véu, e rasgou-se ao meio o véu do templo. Vamos ficar por aqui agora. Era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até à hora nona. Ah, vamos simplificar um bocadinho. Jesus está na cruz um tempo total de 6 horas. Desde as 9 da manhã até às 3 da tarde. Nas primeiras 3 horas que acabámos de ver, entre as 9 e o meio-dia, o sol brilha no seu máximo esplendor. E há 3 palavras que Jesus fala na cruz. Mas a seguir a estas 3 horas, há 3 horas que a Bíblia nos diz, entre o meio-dia e as 3 da tarde, que são de trevas absolutas. O sol se escureceu, deixou de dar a sua luz, a cruz se silenciou, não se ouve Jesus falar ou dizer nada. E temos que entender o que é que se está a passar neste momento de trevas. Porque este momento que foi de trevas para Jesus Cristo foi um momento de luz para nós. Foi aqui nestas 3 horas que Jesus foi mais intensamente afligido na sua alma, no seu corpo, nas suas emoções, em tudo. Trevas em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nos fala de pecado, nos fala do diabo, nos fala de julgamento. Trevas é separação de Deus. Porque onde há luz, não há trevas. A Bíblia nos fala claramente isso. Isaías 9:2, por exemplo, diz que nas terras de Zebulon e Naftali havia trevas. O povo estava em trevas. Mas de repente veio uma luz sobre eles, resplandeceu sobre eles. Trevas é sinónimo de pecado. Trevas é sinónimo de mundo. Trevas é sinónimo de diabo. Trevas é sinónimo também de julgamento. E nós vemos isso na história bíblica. A nona praga sobre o Egito, qual foi? 3 dias, não foram 3 horas, 3 dias de trevas para o povo egípcio. 3 dias de trevas. No entanto, naqueles mesmos 3 dias de trevas para o povo egípcio, para o povo israelita, que estava na terra de Gósen, o sol continuava a brilhar. Quando eles saíram do Egito, uma coluna de nuvem seguia diante deles. E dizia que à noite se punha detrás deles para lhes indicar o caminho. E diz que aquela coluna de nuvem era de trevas para os egípcios que os perseguiam, mas era de luz para o povo. Jesus é a luz. Ele é a luz. Ele próprio disse: Eu sou a luz deste mundo. Nós próprios, em Efésios, o apóstolo Paulo também diz que antes nós éramos trevas, mas agora somos luz no Senhor. Efésios 2. Então nós temos que entender o que é que se está a passar aqui. O que é que se passou quando estas 3 horas de trevas vieram sobre Jesus? Exatamente isto. Silêncio total. Porque foi nessas 3 horas de trevas que Jesus experimentou
as dores do nosso pecado, foi nessas 3 horas que Jesus bebeu até à última gota o cálice da ira de Deus. Foi nessas 3 horas que Jesus levou os nossos pecados sobre ele próprio. E a maior angústia que ele sofreu, para além das dores físicas e emocionais, do castigo pelo nosso pecado, foi a separação do Pai. Porque o pecado nos separa de Deus. E naquele momento, Jesus experimentou pela única vez na sua vida, a separação do Pai. Porque Deus é santo. E o pecado de todos nós foi lançado sobre Jesus naquela hora. E por isso, que às 15 horas da tarde, aliás, às 15 horas, portanto, 3 horas da tarde, exatamente na mesma altura em que os sacerdotes no templo faziam os seus serviços, portanto, a cerimónia judaica, é exatamente nessa hora, no final desse tempo, que Jesus profere a quarta palavra, a quarta expressão: Deus meu, por que me desamparaste? E cita Salmos 22, versículo 1. E agora repara a diferença. Na primeira oração, Jesus dirige-se ao Pai. Vamos ver que na última, Jesus se dirige ao Pai, mas nesta ele se dirige: Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele tinha sido separado do Pai. Por causa de si e por causa de mim. Por isso, meus irmãos, quando nós celebramos a ceia, quando nós temos um culto de ceia, para fazer memória daquilo que custou a nossa tão grande salvação, nós devemos estar com toda a reverência e com todo o temor como estamos agora. Aquele momento de trevas para Jesus foi horrível. Nós não sabemos. É uma presunção da minha parte estar a dizer que foi horrível, porque como é que eu sei aquilo que Jesus sofreu? É impossível. Mas foi para seu bem e para meu bem. Agora, Lucas relata aqui também algo que também vem relatado nos outros evangelhos, que é o seguinte: é que se rasgou ao meio o véu do templo. Mateus e Marcos colocam o rasgar do véu do templo antes do brado forte de Jesus quando entrega o seu espírito. Mateus coloca antes, mas isto é simultâneo. É simultâneo. Nós temos que ler as coisas aqui em termos de simultaneidade. Aliás, as 4 últimas palavras de Jesus na cruz são em sucessão rápida. Mas diz que quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou ao meio. Marcos e Lucas Mateus e Marcos apontam um detalhe importantíssimo. É que diz que o véu se rasgou de alto a baixo. Ou seja, aquele véu do templo que separava 2 lugares, que era o lugar santo, onde se faziam os serviços normais, do lugar santo dos santos, ou lugar santíssimo, onde estava a arca de Deus, que simbolizava a presença de Deus, onde apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano para oferecer a expiação dos seus próprios pecados e de todo o povo, só uma vez por ano. Diz que aquele véu, que era um véu grosso e espesso, alto, se rasgou de alto a baixo. O que é que isto significou? O fim da velha aliança e o início de uma nova. A partir daquele momento, não havia mais separação entre Deus e os homens, fossem eles judeus
os gentios. O caminho estava aberto. Porque o véu simbolizava que o caminho ainda não fora descoberto, conforme o Espírito Santo nos revelou, diz o autor aos Hebreus. Mas agora, quando Jesus morre na cruz, o véu se rasga de alto a baixo e ele é chamado o vivo caminho que nos leva a Deus. Agora, qualquer pessoa que se arrependa, qualquer pessoa que confessa Cristo como Senhor e Salvador, tem acesso direto a Deus. Não há mais obstáculos, não há véus. Temos o caminho aberto para a presença de Deus. Maior vitória do que esta, maior bênção do que esta não existe. É bom quando nós somos curados de uma enfermidade. É bom quando nós somos libertos de uma aflição. É bom quando Deus nos abençoa com coisas boas, materiais, casas, carros. Tudo é bom. Mas a maior de todas as bênçãos é a nossa salvação. Foi a nossa salvação que custou a Cristo todo este sofrimento na cruz do Calvário. 3 horas de trevas de separação do Pai que ele nunca tinha experimentado, jamais experimentará. E isso tudo ele fez por amor a si e por amor a mim, sendo nós ainda pecadores. Meus irmãos, que motivo de maior alegria há senão este para nós? Então aquele véu, quando se rasgou, foi um sinal de Deus, porque veio de cima, sobrenatural, tal como o eclipse que se fez. Por vezes as pessoas vêm dizer, aquilo das trevas, não, isso foi um eclipse do Sol. Não, era impossível ser um eclipse do Sol, em termos naturais. A Páscoa era sempre celebrada na época da lua cheia, segundo o calendário judaico. E na lua cheia é impossível haver um eclipse. Está provado cientificamente que um eclipse do Sol só se dá com a lua em fase de lua nova. Portanto, foi um milagre, foi sobrenatural. As trevas foram sobrenaturais. O rasgar o véu foi sobrenatural. Foi Deus lá de cima que rasgou de alto a baixo o véu para nos abrir o caminho através de Cristo. Por isso a Bíblia nos diz que há só um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Foi isto que Jesus fez na cruz do Calvário. E depois diz assim no versículo 46. E clamando com grande voz disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Só Lucas registra também esta palavra. E esta palavra vem a seguir a uma outra. Aliás, vem a seguir a outras duas. Perdão. A seguir a Jesus ter dito, Deus meu, porque me desamparaste. Jesus tem uma palavra de sofrimento e de aflição. Tenho sede. E desde que lhe estenderam uma cana com vinagre. E a seguir, João, no capítulo 19, relata que Jesus bradou, está consumado, está feito, está pago. Aquilo que Jesus tinha vindo fazer a este mundo, a sua missão estava pronta, estava concluída. Naquela hora, Jesus cumpriu a primeira profecia da Bíblia. Gênesis 3,15. A semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E a semente do diabo lhe feriria o calcanhar. Jesus venceu a morte por nós. Podemos dizer que a morte morreu naquele dia. Jesus morreu a nossa morte. E depois daquelas trevas passarem, depois de Jesus ter dito está consumado, então ele tem a última palavra na cruz, que é Pai, te entrego o meu espírito. E dizem os evangelhos todos
que foi com um forte brado, foi com um forte grito, ao fim de 6 horas na cruz, depois de todo o sofrimento que ele tinha tido antes de ir para a cruz, as forças de Jesus não se desvaneceram. Ele tem vigor suficiente para declarar com um alto brado: Pai, te entrego o meu espírito, rendendo-se totalmente ao seu Pai, com quem retomou a comunhão depois das trevas, depois de ter pago o preço pelo nosso pecado. Agora Jesus já não se dirige outra vez a ele como Deus, mas Pai. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Submissão a Deus, submissão ao Pai até ao último instante. É caso para dar glória a Deus, não é? E havendo dito isto, expirou. E versículo 47. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. Os relatos de Mateus e de Marcos dizem que o centurião disse: este era o Filho de Deus. Segundo a tradição judaica, este homem se terá arrependido. Pelo menos a tradição que existe, não há comprovação, como é óbvio, mas que este homem se terá arrependido. E para ele declarar de facto que este é o Filho de Deus, para ele reconhecer que é o Filho de Deus, não há arrependimento sem reconhecer que Cristo é Deus. Portanto, vemos que o centurião é mais um fruto da primeira oração de Jesus, da oração do perdão. E esses frutos não pararam por aqui. Hoje continuam a ter o seu efeito. Logo no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, 3.000 almas são salvas. Pouco tempo depois, mais 2.000 são salvas. Então isto significa que uma palavra de perdão tem muito poder na vida das pessoas. Orai por aqueles que vos maltratam e vos perseguem. É o ensinamento de Cristo para nós como igreja. Por isso nós devemos orar por todos os homens, em todo o tempo, em toda a situação. Eu peço ao grupo de louvor, por favor, para subir. Nós devemos orar por todos os homens em toda a situação. Há homens maus hoje, muito maus. Mas se nós atentarmos àquilo que está escrito nesta porção que nós lemos aqui, até ao último suspiro, foi o caso daquele ladrão na cruz, até ao último suspiro, há hipótese de arrependimento e de salvação. E isso nos encoraja a nós como igreja, a não desfalecermos, a não desistirmos de orar pelos nossos entes queridos, por mais teimosos que sejam, por mais arrogantes que sejam, continuemos a orar e a interceder por eles. Porque sabe-se lá, se não é no último instante em que eles se arrependem dos seus caminhos e se convertem a Cristo. Porque essa obra não é nossa, meus irmãos, é de Deus. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós só temos que semear a palavra, expor a palavra, continuar a orar, continuar a interceder, sem desfalecer, com fé, com confiança neste Deus que é bom, que é misericordioso. Para concluir,
esta história não acaba aqui. Tem uma feliz conclusão. Naquela altura, quando Jesus expirou e quando Jesus morreu, principalmente os seus discípulos, pensaram que tudo tinha terminado. Mas não tinha terminado. A morte de Jesus na cruz foi apenas o início. O véu rasgado foi apenas o início. 3 dias depois, Jesus ressuscitou dos mortos. 3 dias depois, Jesus ressuscitou dos mortos. E eu quero concluir esta exposição com aquilo que está escrito em 1 Coríntios 15 pelo apóstolo Paulo. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós tomamos a ceia. É para lembrarmos da morte de Jesus, mas também nos lembrarmos da sua ressurreição. Que ele não é um Cristo morto, pendurado numa cruz, como infelizmente o representam, mas ele é um Cristo vivo, que está hoje sentado à direita do Pai, como o Cordeiro de Deus, que ainda no início a Karina leu em Apocalipse 5, recebendo o louvor de todos os anjos, de todos os santos que já estão na glória, e aguardando por nós, que um dia também estaremos com ele lá. Meus irmãos, este é sinal de vitória, de alegria. É com esta alegria, com esta confiança, com esta fé, que nós vamos tomar a ceia do Senhor. Eu vou pedir aos irmãos, por favor, que distribuam os símbolos, tanto o pão e o vinho.